O meu nome é Nivaldo Brito, para quem não me conhece. O tema do vídeo de hoje é opiniões que realmente importam. Bem, vivemos num mundo que nós muitas vezes temos medo da opinião dos outros. O que é que o outro vai pensar de mim? Se eu fizer tal coisa, os outros não vão gostar de mim, vou magoá-los. De modo que a opinião dos outros muitas vezes é tido como algo de muito valor. Muitas vezes achamos que a opinião dos outros é mais importante do que a nossa própria opinião. E caímos no erro de ter medo de expressar a nossa opinião para não desagradar aos outros. E sentimos medo do que é que os outros pensam. Que a opinião dos outros é que realmente importa e não a minha. Mas isso é um erro. Vivemos num mundo que há muitas opiniões. Olha, se olharmos para a televisão tem a opinião pública. Aquelas pessoas que são entrevistadas, não é? Estão a dar a sua opinião. Eu acho que deve ser assim, assim. As telenovelas. As pessoas nas telenovelas estão a dar a sua opinião, como é que eles acham que devemos viver no mundo. Estão a expressar uma opinião com respeito à visão do mundo. Não é? Os programas da televisão, enfim, estamos rodeados por opiniões. E muitas vezes nós sentimos medo de ter uma opinião contrária à deles. E por isso nós queremos seguir a opinião popular e não procurarmos a verdade a respeito da vida. De modo que opiniões que realmente importam. A opinião de quem que é realmente importante na vida? Bem, aquilo que as pessoas pensam sobre nós varia muito, dependendo das suas motivações e do que ouvem a nosso respeito. Bom, às vezes os nossos vizinhos têm uma opinião sobre nós. O nosso colega de trabalho, o nosso patrão, tem uma opinião sobre nós. Os nossos familiares têm uma opinião sobre nós. Não é? E agora, como é que eles formam as suas opiniões sobre nós? Muito depende das suas motivações. Se aquela pessoa tem uma motivação correta para comigo, se ele gosta de mim, se ele quer ser o meu amigo, então ele tem uma opinião favorável sobre mim. Mas se aquela pessoa é uma pessoa má, é uma pessoa invejosa, digamos assim, ela vai formar uma opinião errada sobre nós. Não é? Também as pessoas formam opinião sobre nós por aquilo que eles ouvem sobre nós. Eu ouvi dizer que o Nivaldo fez isto, fez aquilo outro. Ele tem o hábito de fazer isto, aquilo outro. Então as pessoas vão lá, na sua mente, formar a sua opinião sobre nós. Então é desta forma que as opiniões são formadas através de nós. Da motivação da pessoa e do que é que ele ouve a nosso respeito. De maneira que somos elogiados e honrados por uns e insultados por outros. Há aqueles que gostam de nós, nos elogiam. É um bom rapaz, gosto muito de si, és uma pessoa boa, honesta e tal. Gostam de nós. E sentimos bem com isso. Mas há os outros que nos insultam, não é? Que nos odeiam, que nos criticam e que falam mal de nós. Portanto, nunca devemos cair no erro ou na ilusão de achar que eu vou fazer com que todos gostem de mim. Todos. Vou agradar a todos. Isso é impossível. É uma ilusão. O que é que a pessoa tem que fazer não é? Deixar-se guiar pela verdade. Olha, se esta coisa é verdade, não é?
isso vai desagradar aos outros, não me interessa. Não me interessa. Se os outros ficarem contentes comigo, muito bem. Mas se não ficarem contentes comigo, olha, temos pena. Temos pena. Não é? De maneira que, enquanto vivermos de acordo com os princípios bíblicos, teremos todos os motivos para viver felizes e em paz. Portanto, a nossa motivação é, vamos viver de acordo com a Bíblia. Não é? Agora, se isso não agradar ao meu vizinho, se isso não agradar à Maria, ao Joaquim, não é? À Antónia, temos pena. Eu não estou à procura de agradá-los. Mas sim, eu quero agradar a Deus. Somente a Ele. Portanto, o meu negócio é com Deus. Não há ninguém. Não é? E, certamente, se fizermos assim, se buscarmos guiar por Deus pela Sua Palavra, certamente vamos ser felizes e vamos viver em paz. Nota o que é que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, certamente 3, 16 e 17. Então diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e benéfica para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda a boa obra. Então aqui fala que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é um livro de Deus. Não é? E ele serve para nos ensinar. Ensinar como devemos viver, não é? No meio deste mundo. E tornar-nos pessoas competentes para fazer toda a boa obra. Então, certamente, se seguirmos as orientações de Deus, vamos ter uma vida feliz e pacífica. Afinal, as opiniões que mais importam são de quem? Vamos parar e pensar. Quais são as opiniões que mais importam na minha vida? É do meu vizinho? É dos meus familiares? Do meu pai e da minha mãe? É do meu patrão? Do meu colega de trabalho? Não. Certamente que não. A opinião que mais importa é a opinião de Jeová Deus, Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Não é? Essas é que são as opiniões que devem ter o efeito de mudar a nossa vida. É a eles é que devemos temer, e não os homens. O verdadeiro cristão é assim que ele pensa. De modo que devemos sempre ter em consideração o que eles acham de nós reflete o nosso verdadeiro valor. Olha, o que é que Jeová Deus pensa de mim? O que é que Jesus acha de mim? Isso é que importa. Qual é a opinião que Jeová Deus ou que Jesus Cristo tem acerca de mim? Isto é que importa. Isto é que é a essência de ser cristão. Não é o que é que o meu vizinho, ou o meu patrão, o meu pai, a minha mãe acham de mim. É claro que nós também queremos levar em conta a opinião das outras pessoas, mas principalmente Deus e Jesus Cristo. Essas vêm em primeiro lugar. De modo que podemos chegar à conclusão de que, em última análise, a nossa vida depende da aprovação deles, de Deus e de Jesus Cristo. Então, quando Deus vier me julgar, no dia do julgamento, vou pedir ajuda a quem? Para me ajudar? A Joaquim, a Maria? Não. Ajuda de ninguém serve. Então, só a opinião de Deus é que conta na nossa vida. Portanto, a nossa vida depende da aprovação deles. Depende de buscarmos a aprovação de Deus e não dos homens. Se não, veja, Evangelho de João, capítulo 5,
27. Então diz assim, Evangelho de João 5, 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho de Deus. Então aqui diz que Deus deu autoridade a Jesus para julgar, porque ele é o Filho de Deus. Então Jesus é que é o nosso, ele é que vai nos julgar. Portanto, a opinião dele é que deve ter a prioridade em nossa vida. Não é o Joaquim ou a Maria que vai me julgar. Não. É Deus. E Jesus Cristo é que vai me julgar. Portanto, ele é que é o verdadeiro juiz. De modo que é a ele é que temos que agradar. É a ele que temos que procurar a aprovação. Não é? É a ele que queremos que ele goste de nós. Jesus e Deus, é eles que têm de gostar, que queremos que gostem de nós. E não estar aqui com medo de desagradar as pessoas ou estar com medo da opinião das pessoas. Outro versículo, Tiago. Discípulo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então diz assim, Tiago 1,12. Feliz aquele que continua a perseverar em provação, porque ao ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Jeová prometeu aos que continuam a amá-lo. Então aqui Deus diz que aqueles que procuram a opinião de Deus, aqueles que fazem que a opinião, não, aquilo que Deus pensa sobre mim, aquilo que Jesus Cristo pensa sobre mim é mais importante na minha vida. Então este vai ter a aprovação de Deus. Este não tem medo do que é que os outros pensam sobre ele. E não vai fugir de ser ele próprio porque tem medo do que é que os outros vão pensar dele. Não, não. Não é? O nosso dever é com Deus. Não é? É entre nós e Deus. Essa é a opinião que realmente e que verdadeiramente importa na vida de todo o verdadeiro cristão. Então, se nós certamente fizermos assim, vamos realmente ter o conceito correto sobre a opinião que realmente importa.